Meus queridos, aqui é o tio Marcondes e nessa aula de hoje, tá bom? Juntos vamos aprender um pouquinho sobre as figuras geométricas, tá bom? E os elementos de cada figura que vamos estudar, tá bom? Então preste atenção, me acompanhe até o final da aula para que juntos possamos aprender, aprender e aprender, tá bom? Vamos lá, não vamos perder tempo, que é mais ou menos assim. Você sabe o que é e para que serve a geometria plana, ou seja, as figuras geométricas? Observe essa imagem e pense sobre figuras geométricas. Imagine a cidade onde você mora, observe seu bairro, os carros, tudo tem forma, não tem? Isso mesmo, tudo tem forma e cada forma tem seu nome. Observando esta pequena imagem aqui introdutória, o que é que você percebe? O que é que você percebe observando essa imagem aqui do comecinho de nossa aula? O que é que você percebe de forma geométrica? Você tem o ônibus, você tem o carro, você tem outro carro aqui, você tem um semáforo, não é? Você tem os prédios, você tem as janelas dos prédios, que tudo isso são formas geométricas, né, gente? Aqui nós temos quadrados, quadriláteros, nós temos também o quadrilátero, nós temos o quadrado, temos o retângulo, tá bom? Que são dois quadriláteros, certo? Olha que você tem retângulo, retângulo, né? Retângulo o prédio e retângulo as janelas. Você vê esse retângulo prédio mais quadrada as janelas. Aqui da mesma forma desse, né, gente? Ó, retângulo o prédio e retângulo as janelas. Observe que a matemática, a geometria, assim como os números, está presente em nossa vida, em nosso dia a dia, né? E esse é um dos objetivos da geometria plana. Observa aqui o semáforo, né, gente? Ó, nós temos aqui as formas geométricas presentes em tudo em nossa vida. Vamos à frente, que vamos pensar um pouquinho mais a fundo sobre esse tema. Então, as figuras geométricas planas são representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais, por apresentarem duas dimensões, comprimento e altura. As figuras planas são classificadas em círculos e polígonos. Vamos pensar um pouquinho aqui. Olha que linguagem apareceu aí, certo? Então, o que é uma face, gente? O que é a face de um polígono? Ou seja, aquela base reta que você vê ali, por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, quando você vê tudo que você está vendo aqui, você está vendo a face, aquilo que está representado para você, tá bom? Então, um polígono é isso, tá bom? É o que você está vendo da imagem, ou seja, ele nos dá o comprimento, né? O comprimento e a largura, né? E a altura. Então, você tem um comprimento e a altura apenas, somente, tá bom? Quando se dá quando ele é tridimensional, aí já se passa para um sólido, isso para uma coisa mais a fundo que vamos estudar na frente, tá bom? Preste atenção que eles aqui ó, são representações das faces dos sólidos. Essas formas são chamadas de bidimensionais, ou seja, tem duas dimensões, né? E ele diz aqui, a figura plana são classificadas no círculo e polígonos, ou seja, como vocês viram aqui em nossa imagem, tá bom? Você vê aqui que tem o nosso círculo, né? Tem círculos, assim como os pneus dos carros, os círculos e os polígonos, tá bom? Vamos lá. Preste atenção aqui. Figuras planas, polígonos, triângulos, quadriláteros, pentágonos e etc. Ou seja, existem outros a nosso ver. Círculos e outros. Vamos a fundo. Círculos são figuras formadas por uma circunferência e por todos os pontos de seu interior. Então, você tem os círculos, né, gente? Mas na figura plana, o círculo é apenas ali como se fosse um CD, por exemplo, um CD que está em nosso dia a dia, a gente pode estar chamando de círculo. Polígonos, figuras geométricas planas cujo contorno é fechada e formado por segmentos de reta, que são seus lados.
eles são classificados de acordo com os números de lados ou ângulos que possui, tá bom? Então, por exemplo, polígonos. O que quer dizer esse nome polígonos? Pessoal, preste atenção. Se tiver um pouco complicado, volte à aula, vocês anotem, façam anotações, tá bom? Para poder entender o assunto no final. Observe, polígono. E aqui ele vai nos dizer ó, que é uma figura geométrica plana, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta, que são seus lados. Eles são classificados de acordo com os números de lados ou ângulos que possuem. Eu vou explicar isso mais a fundo à frente. Mas vamos pensar primeiro no nome. É por isso que eu peço bastante que vocês aprendam a ler, porque é lendo que nós vamos conseguir decifrar o que estamos estudando. Olha só, polígonos. Poli, ó, do grego poli, quer dizer muitos. E gonos quer dizer ângulos, ou seja, polígonos quer dizer muitos ângulos. Capite? Vamos lá. O número de lados dos polígonos é sempre igual ao número de ângulos. Triângulo ou trilátero, quadrilátero ou quadrângulo, tá bom? Então, o número de lados dos polígonos é sempre igual ao número de ângulo, tá bom? Nós vamos estudar também sobre ângulo. Vamos mais à frente. Preste atenção. Um polígono é dito regular quando todos os seus lados e todos os seus ângulos são a mesma medida, tá bom? Então, esses aqui, por exemplo, são polígonos regular. Ou seja, eu tenho aqui um pentágono. Por que, professor, tenho aí um pentágono? Porque o senhor chamou esse rosinha aqui de pentágono. Por quê, pessoal? Ele tem 5 lados. Preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele tem 5 lados, ele é um pentágono, tá bom? Também ele tem 5 ângulos. O que é o ângulo, pessoal? É como se é uma parte oculta do polígono, tá bom? Ele está aqui, ó, esse pedacinho daqui para aqui é um ângulo, outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo, tá bom? E outro ângulo aqui, ou seja, tem 5 lados e 5 ângulos, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho um hexágono. Por que, professor, hexágono? Porque eu tenho 6 lados. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, é heptágono, tá bom? Então, octágono, e aí a gente vai até, né, infinitos polígonos que temos em nosso meio. Vamos lá, vamos adentrar aqui que polígono é dito regular quando todos os seus lados e seus ângulos são a mesma medida. Observe que cada ladinho desse é do mesmo tamanho. Ó, esse é do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse, do mesmo tamanho desse, tá bom? Vamos lá, vamos adentrar. Assim como esse é todos os polígonos. Regular. E também tem os polígonos que não são regular, ditos irregulares, tá bom? Vamos lá. Preste atenção. Os polígonos que mais nos interessam são os triângulos e os quadriláteros. Olha só a mensagem que eu trago aí. Os polígonos que mais nos interessam, ou seja, o que vai cair nas provas, o que vai cair na provinha Brasil, tá bom? No SAE, na provinha do SAEB, a maioria vai ser triângulos ou quadrilátero, tá bom? Então, se eu perguntar para vocês aqui, vocês sabem o que é um triângulo e um quadrilátero? Olha só, por isso eu mando, gente, leia bastante. Olha, ó, tri, o que quer dizer tri, pessoal? 3, né? E o que quer dizer quadro? Ó, quadrilátero, 4, né, gente? Ou seja, ele está dizendo aqui que eu tenho triângulo, 3 ângulos, e 4 ângulos. Ou seja, pessoal, eu tenho que ver que o que vai cair são figuras de 3 ângulos e de 4 lados. A maioria, tá bom? Não que vai cair somente, mas é mais fácil que caia dessas formas aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essa forma retangular, que tem 4 lados, tá bom? Aqui eu tenho um quadrado que tem lados iguais, mas tem 4 ângulos também. Aqui 4 ângulos, esse retângulo. Eu tenho aqui também, ó, 4 lados, é também um quadrilátero. Aqui um quadrilátero, aqui um quadrilátero, aqui um quadrilátero, tá bom? Tá bom?
Por que, pessoal, estou chamando de quadrilátero? Porque tem, pessoal, 4 lados, tá bom? Então, quando eu chamo aqui esse e esse de triângulo, é porque só tem 3 lados e 3 ângulos, tá bom? Esses aqui tem 4 lados e 4 ângulos. Entendido? Vamos à frente. Triângulos são polígonos de 3 lados e 3 ângulos, capite? Eles são os mais importantes entre os polígonos. Só para se ter uma ideia, nota-se, por exemplo, que qualquer polígono pode ser entendido como uma reunião de triângulos. Os ângulos internos de um triângulo somam 180 graus, tá bom, pessoal? Esse pontinho aqui em cima significa graus, essa bolinha aqui em cima, então 180 graus. Se ele está dizendo que ele tem 3 lados, e esses 3 lados têm 3 ângulos, e esses 3 ângulos medem 180, cada lado, gente, tem quantos ângulos? Mede qual a medida de cada ângulo? 60. Não é, pessoal? 60 graus. Vamos lá. Triângulo é o polígono que tem 3 lados. Em função dos lados, um triângulo pode ser isósceles, escalenos ou equilátero. Em função das medidas de seus ângulos internos, um triângulo pode ser retângulo, octângulo ou obtanzúgulo. Preste atenção, pessoal, que quando ele diz aqui que em função das medidas dos seus ângulos internos, um triângulo, quando ele fala dessas medidas internas, são partes, pessoal, do triângulo que não podemos ver, tá bom? São partes ocultas da figura, ou seja, ele está dizendo que tem triângulo, mas você não está vendo os ângulos. Onde estão os ângulos, professor? É nesse cantinho e nesse cantinho, tá bom? Em função dos lados, um triângulo pode ser esse aqui, pessoal, esses 3, isósceles, escaleno e equilátero. E em função das medidas de seus ângulos internos, um triângulo pode ser retângulo, tá certo? Pode ser octângulo ou obtanzúgulo, tá bom? Vamos lá. Preste atenção. A classificação dos triângulos quanto à medida dos lados, ou seja, os lados, pessoal, olha só, a medida dos lados. Quando eu falo de ângulo, é a parte de dentro, tá bom? Esses cantinhos aqui, que é o ângulo, ó. Que é o ângulo. Lembre quando o jogador faz um gol no ângulo, ou seja, no ângulo aqui, ó, tá bom? Então, o triângulo escaleno, por exemplo, que eu falei lá atrás, esse aqui, pessoal, é um triângulo escaleno, porque eu estou levando em consideração o que, pessoal? A medida dos lados. Então, um triângulo escaleno é aquele que possui 3 lados de medidas diferentes. Não possui nenhum eixo de simetria, ou seja, não tem, pessoal, aquele ponto que divide o meio, tá bom? Ou seja, você está vendo a ponta aqui, né? Se você fosse dizer que ele teria o ponto de simetria, ele seria bem regular aqui embaixo. A gente poderia dizer que esse seria um polígono regular, mas não. Ou seja, ele é um triângulo escaleno. Por quê? Porque ele possui 3 lados de medidas diferentes. Ou seja, essa medida aqui é menor do que essa, tá bom? Essa daqui é menor do que a base. Entendido, pessoal? Preste atenção. Triângulo isósceles. E agora, por que esse triângulo verdinho aqui ele é um triângulo isósceles? É aquele que possui 2 lados da mesma medida e possui um eixo de simetria. Vê, esse não possui nenhuma simetria, já esse possui um eixo de simetria. Aonde está a simetria, pessoal? O que é simetria? Simetria é esse lado aqui, essa ponta reta aqui, se a gente traçar uma linha aqui imaginária, dividem esses triângulos em partes iguais. Por isso ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem esse lado da mesma medida desse e possui um eixo de simetria, esse eixo aqui. Triângulo equilátero. O que é um triângulo equilátero? Esse triângulozinho aqui, laranjinha. Porque ele é um triângulo equilátero, é aquele que possui os 3 lados da mesma medida, possui 3 eixos de simetria, ou seja, da forma que nós colocarmos ele vai ser um triângulo. Por quê? Porque cada lado desse é da mesma medida. Então, vamos revisar aqui. Triângulo escaleno é aquele que possui 3 lados de medidas diferentes e não tem simetria, tá bom? Cada lado tem uma medida diferente.
Triângulo isósceles é aquele que possui dois lados de mesma medida e possui um eixo de simetria. Triângulo equilátero é aquele que possui três lados da mesma medida, possui três eixos de simetria, ou seja, qual lado você colocar para cima, ele vai estar corretozinho, beleza? Vamos à frente. Classificação dos triângulos agora quanto aos ângulos. A gente viu lá em consideração aos lados, agora a gente vai falar sobre os ângulos, é aquela parte oculta da figura geométrica, tá bom? Triângulo ocutângulo, ou seja, aquele que possui três ângulos agudos menores que 90 graus. Ou seja, esse aqui, por exemplo, pessoal, ele é um triângulo que possui três lados agudos, ou seja, certinhos, menores, ou seja, menores que 90. Cada um ângulo desse vai medir, pessoal, 60 graus, que vai dar um total de 180. Certo? Porque ele tem três lados e cada ângulo tem a mesma medida, menores que 90, beleza? Preste atenção, triângulo octângulo é aquele que possui os três ângulos agudos, tá bom? Ó, da mesma medida, os três ângulos têm a mesma medida. Triângulo agora retângulo. O que é um triângulo retângulo? É aquele que possui um ângulo reto de 90 graus, olha ele aqui, pessoal, o ângulo reto, ou seja, ele tem essa medida aqui, ó, certo? 90 graus. Os outros ângulos são agudos, ou seja, são da mesma medida. Esse ângulo e esse aqui é da mesma medida, porém esse é um ângulo reto de 90 graus. Por isso eu chamo ele de triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo é aquele que possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Se você observar aqui, ó, essa partezinha é mais inclinada que essa, por isso é maior que 90. Por isso ele não é retângulo, ele é obtusângulo, beleza? Preste atenção aí, são pequenos detalhes que não podemos deixar passar, tá bom? Qualquer coisa, volte o vídeo, faça as anotações para que não tenha dúvidas. Vamos agora para os quadriláteros. Preste agora atenção, pessoal. Os quadriláteros são polígonos de 4 lados e 4 ângulos, tá bom? Ah, professor, você já falou isso lá atrás. Eu quero insistir, pessoal, para que isso fique na cabeça de vocês, tá bom? Eles podem ser classificados seguindo os seguintes critérios: paralelismo dos lados, tá bom? Existência ou não do ângulo reto no polígono, existência ou não de lados de mesma medida. Os quatro ângulos internos de um quadrilátero sempre somam 360 graus. Ou seja, pessoal, um quadrilátero são polígonos de 4 lados e 4 ângulos. E todos esses ângulos, para ser um quadrilátero, tem que somar 360 graus. Essa questão de grau e ângulo vocês vão entender mais à frente, tá bom? Não se preocupe agora, não queira saber agora a fundo o que é isso aqui. Lá na frente vocês vão entender um pouquinho. Eu só quero que vocês prestem atenção nessa questão de ângulo e reta, tá bom? Então, eles podem ser classificados seguindo os seguintes critérios, que a gente pode dizer paralelismo dos lados, que isso quer dizer todos os lados da mesma medida, tá bom? Existência ou não do ângulo reto, ou seja, pode ter, as linhas podem não ser da mesma medida e pode ter contornos diferentes. Existência ou não de lados da mesma medida, percebeu? Então, não precisa ter a mesma medida, não precisa ser bonitinho para ser um quadrilátero, pessoal. O que precisa é ter 4 lados e precisa somar 360 graus. Vamos à frente. Paralelogramas são quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos, tá bom? E eles podem ser retângulo, ó. Possuem os lados opostos paralelos, ou seja, pessoal, ó, esse lado com esse são paralelos e esse a esse também são paralelos. Por isso nós chamamos de retângulo. É todo paralelograma que possui 4 lados retos. Os lados opostos são paralelos e do mesmo comprimento. Ou seja, esse lado tem o mesmo comprimento desse, esse tem o mesmo comprimento desse, tá bom? Mas são diferentes, né, pessoal? Ou seja, ele não tem a mesma medida, ele é um quadrilátero, se a gente for dizer aqui, um retângulo. Losango é todo paralelograma que possui os 4 lados da mesma medida, ou seja, losango é todo paralelograma que possui os 4 lados
da mesma medida. Ou seja, pessoal, aqui, cada lado desse aqui, cada linha aqui possui a mesma medida, tá bom? Cada lado possui a mesma medida. Nesse caso, nós damos o nome de losango. Agora, pessoal, professor, e o quadrado? Esse não é bem parecido com esse? O roxinho aí não é parecido com o azul? Não, pessoal. Preste atenção na definição. O losango possui os 4 lados de mesma medida. Já o quadrado é todo paralelograma que possui os 4 ângulos retos. Beleza? Então, a gente às vezes traz a linguagem do dia a dia para dentro da sala de aula, que é fundamental também, mas às vezes confunde, tá bom? Então não se deixe confundir. Lembre-se, quadrado é todo paralelograma que possui os 4 lados reto, ou seja, esse ângulo aqui, por exemplo, não é um ângulo reto. Esse não é um ângulo reto, tá bom? Esse sim, ó, possui os 4 ângulos retos, ó, reto, reto e reto e reto, né, pessoal? Então, e também tem que ser da mesma medida e pode ser chamado de retângulo com 4 lados iguais. Beleza? Ele dá uma semelhança a esse retângulo, mas damos o nome a ele de quadrado. Tá bom, pessoal? Preste atenção. Nós agora vamos falar um pouquinho dos trapézios. Olha só, os trapézios também, pessoal, são polígonos que têm 4 lados, mas têm as suas definições próprias, tá bom? Trapézios são os quadrilados que possuem apenas um par de lados opostos, paralelos. Eles podem ser escaleno, que é aquele que possui os lados transversos de medidas diferentes, tá bom? Observa só, cada ladinho desse trapézio verdinho aqui é diferente, possui os lados transversos de medidas diferentes, né, pessoal? Ó, esse não combina com esse, nem esse combina com esse. São diferentes. Isósceles. O que seria um trapézio isósceles, pessoal? É aquele que possui os lados transversos de mesma medida. Ou seja, pessoal, esse lado tem a mesma medida desse. Esse tem a mesma medida desse? Não, né, pessoal? Mas eles são transversos, possuem a mesma medida, mesmo a gente não vendo a olho nu, tá bom? Você preste atenção que os trapézios são quadrilados que possuem apenas um par de lados opostos, tá bom? Esse aqui, pessoal, ó, é da mesma medida desse, então ele possui os lados transversos de mesma medida. Esse aqui, ó, esse rosinha aqui, esse lado aqui direito é a mesma medida do esquerdo, tá bom? Se isso faz ele ser um trapézio isósceles. E agora, pessoal, esse trapézio retângulo é aquele em que um dos pontos transversos é perpendicular às bases, forma um ângulo reto. Então, pessoal, o que é que eu devo observar nesse aqui apenas para identificá-lo como um trapézio retangular, que é um trapézio retângulo, ou seja, apenas por esse ladozinho aqui, ó, eu tenho um ângulozinho reto. Desses três, ele é o único que tem o ângulo reto, recebendo o nome de retângulo, ou seja, reto ângulo, tá bom? Preste atenção no nome. Vamos à frente, qualquer dúvida, nos chama aí. Quadriláteros é o polígono que tem 4 lados, né, pessoal? Já sabe, todo mundo já está ligado nisso aí. Quadrilátero, né? 4 lados. Então, é o polígono que tem 4 lados. Trapézio. Vamos prestar atenção, vamos por essa linha aqui do lado esquerdo. Trapézio é o quadrilátero que tem um só par de lados paralelos, né, pessoal? Vou voltar aqui para vocês entenderem. Tem um par de lado paralelo aqui, pessoal. Esse lado aqui é certinho desse, né, pessoal? Por isso ali ele falou que o trapézio possui um par de lados iguais. Vamos voltar para cá. Então, o trapézio é o par de quadrilátero que tem um só par de lados paralelos. Vamos ver agora o paralelograma. É o quadrilátero que tem os lados opostos paralelos e de mesma medida, né, pessoal? Como a gente já viu lá atrás, o paralelograma. O retângulo. Retângulo é o paralelograma que tem os 4 lados, os 4 ângulos retos, não é? Então, retângulo, ou seja, ângulo reto. Losango é o paralelograma que tem os 4 lados de mesma medida. Então, é o paralelograma que tem os 4 lados de mesma medida, tá bom?
Prestem atenção. Quadrado, pessoal, é o quadrilátero paralelograma com 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Não vamos confundir, pessoal, o losango com o quadrado, tá bom? Porque o losango é o paralelograma que tem 4 lados e mesma medida. Já o quadrado, ele tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Essa é a diferença, tá bom? Preste atenção. Agora vamos afundar agora um pouquinho, chegando mais na parte lúdica. Os nomes das figuras geométricas espaciais ou planas estão associados à sua forma. Olha só, é claro, pessoal, como vocês viram ali, está associado à sua forma. Se você pegar o seu caderno, você rapidinho vai identificá-lo como uma forma geométrica. Se você pegar a televisão da sua casa, você vai identificá-lo rapidinho como uma forma geométrica, porque ali existem medidas, existem ângulos, tá bom? E o conhecimento da origem do significado de alguns vocábulos facilita a identificação dessas figuras. Veja nas tabelas a seguir alguns dos vocábulos que são usados mais frequentemente. Preste atenção aqui, pessoal. Acompanha. Prefixo tri. Quando eu digo tri, pessoal, ó, é 3. Quando eu falo tetra ou quadri, é 4. Quando eu falo penta, pessoal, penta é 5. Hexa é 6. Hepta é 7. Octo é 8. Onea é 9. Deca é 10. Unodeca, ou seja, é 11. Dodeca é 12. Ico é 20. Tá bom, pessoal? Então, preste atenção aí. Sufixo edro, faces, gono, ângulo e látero é lado. Beleza? Preste atenção nisso aí, que isso é fundamental para entendermos e ler de forma eficaz na hora de respondermos às atividades e as seguintes avaliações. Vamos aqui agora ver um pouquinho do que seria na prática, né, pessoal? Se eu tenho 3 lados, eu tenho tri. Ó, tri. Beleza? Vamos ver se vocês aprenderam lá. Tri, né? 3 lados, tri. Ângulo. Aqui eu tenho um triângulo regular. Ou seja, eu tenho 3 ângulos, certo? Regular. E um triângulo irregular. Beleza? Ó, aqui eu tenho 4. O que quer dizer um 4? Quadrilátero. 4 lados, tá bom? Ó, um quadrilátero regular e irregular. Tá bom, pessoal? As figuras são diferentes. Mas não deixa de ser, pessoal, um quadrilátero. 5 lados. Como é que eu chamo, pessoal? Pentágono. Se é um pentágono, tem que ter 5 lados. Esse é o regular. Por que regular, pessoal? Porque cada lado tem a mesma medida. E irregular, né, pessoal? Porque tem suas variações. Vamos aqui o sexto. É o que, pessoal? Hexágono, tá vendo? Aqui você vai ver o hexágono regular e irregular. E o 7, pessoal, heptágono, tá bom? Você vai ver aqui o heptágono regular e o heptágono irregular. Oitavo, pessoal, octágono. Então, regular e irregular, tá bom, pessoal? Vamos lá, eu vou deixar essa parte aí com vocês, certo? Se quiser, você pode dar uma pausa, ver os nomes estão aí. Vamos para o final, para refletirmos um pouco. Então, pessoal, é isso mesmo. Viu? As figuras geométricas planas estão ligadas às imagens. Serve principalmente para dar sentido ao universo das imagens e medidas, tá bom? Mas o que é uma figura geométrica plana? Eu vou deixar essa pergunta aí final com vocês, tá bom? Para que vocês possam aí principalmente entender e mostrar, pessoal, que entendeu, tá bom? Eu vou deixar com vocês aí. Mas, desde já, eu mando meu obrigado. Que Jesus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Boa atividade a todos. Tchau, tchau e até logo.